Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos aprender sobre adição de dois vetores, né? Na prática, nós vamos aprender a somar dois vetores. Vamos começar com um exemplo. Hoje eu vou fazer três situações, tá certo? Vou começar da mais simples, depois faço uma um pouquinho mais complicada. Talvez a gente faça uma quarta situação. Olha só, eu tenho esse vetor aqui, o vetor A, tá certo? E eu vou dizer que esse vetor A tem medida igual a 2. O módulo dele é igual a 2, a direção é horizontal. E eu tenho aqui o vetor B, que apesar do meu desenho não ter ficado bonito, ele também é horizontal e a medida dele é igual a 4. Eu quero fazer a soma desses dois vetores. Bom, a primeira coisa que eu preciso saber é como que chama esse tipo de soma, né? Eu vou calcular a resultante entre dois vetores, é a soma desses dois vetores, tá certo? A primeira coisa que vocês têm que observar é que os dois vetores têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, olha. Aliás, módulo diferente, né? O módulo de um é 2 e o módulo de outro é 4. Mas a direção é horizontal para os dois e o sentido é da esquerda para a direita. Então, o que eu posso fazer? Aliás, eu posso fazer isso para todos os vetores. Eu pego o vetor A e desenho ele aqui. Está aqui o vetor A. Daí eu pego a parte de trás do vetor B e coloco na parte de trás da frente do vetor A. E agora eu tenho a soma desses dois vetores. Olha, aqui é um vetor de módulo 2, aqui é um vetor de módulo 4. A resultante eu vou desenhar aqui de azul e vou desenhar por cima. Ó, o resultante é um vetor de módulo 2 mais 4. A resultante é um vetor de módulo 2 mais 4. E eu vou representar o módulo assim, ó, tá certo? Ou eu coloco o R com a setinha por cima dentro de dois tracinhos verticais, ou eu escrevo assim também, tá bom? Também está valendo. O módulo do vetor R é igual a 6. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando eu tenho dois vetores, e vamos pegar esses dois vetores aqui, ó. Aqui o vetor A, que é o 2, e agora eu vou pegar um vetor que eu vou chamar de vetor C, que também é horizontal, só que o sentido dele é oposto, tá bom? O sentido dele é oposto. E a medida dele é 3, não, vou colocar 4 também. A medida dele é 4. Eu quero somar esses dois vetores. Então, eu desenho o vetor A do mesmo jeito. Olha aqui, o vetor A, medida 2. E aqui o vetor B. O vetor B, como que eu fiz o primeiro? Eu peguei a parte de trás do vetor B e coloquei no final do vetor A. Olha só, vou desenhar aqui embaixo, mas na prática é por cima, tá? E aqui está o vetor B. E a medida dele é 4. Como que fica a resultante nesse caso? A resultante, que eu já vou escrever aqui um R. Bom, imagina que é uma pessoa andando, ó, ela partiu desse ponto, andou 2, depois voltou 4, não é? Tá vendo que eles têm mesma direção, modos diferentes e sentidos opostos? Então o que acontece? O 2, que eu vou adotar aqui como sentido positivo, tá bom? É uma mera convenção. O 2 é sentido positivo e o módulo do 4 agora eu tenho que subtrair do 2, né? Afinal de contas, a resultante é para trás. Ó. E se eu quiser saber a resultante, eu vou fazer aqui de amarelo. Ó, eu tenho que ligar o início do A ao final do B. Igual eu fiz aqui em cima, eu liguei o início do A ao final do B. Quando eu ligo o início do A ao final do B, eu tenho um vetor que a resultante é 2 e o sentido, a direção é horizontal, então o módulo é 2, a direção horizontal e o sentido é da direita para a esquerda, contrário ao 2. Por isso fica ali o número negativo. Então a resultante desse vetor é menos 2. Posso colocar a setinha aqui e os dois tracinhos para dizer que é o módulo. Tá certo? Eu tenho aqui o vetor resultante. Então o vetor resultante é esse. Esse é o vetor resultante no primeiro caso. No caso de cima, o vetor resultante é esse azul aqui. Tá bom?
A gente já fez dois exemplos, vamos passar agora para uma situação um pouquinho mais complicada, tá? Essa situação vai continuar no próximo vídeo.